Estamos de volta com o TCE Notícia e o assunto de hoje é sobre auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que descobriu que 86 dos 91 municípios fiscalizados pelo órgão não têm ou não utilizam indicadores de oferta e demanda de serviços do Sistema Único de Saúde antes de contratar serviços privados. Ainda segundo a auditoria, nas relações com os prestadores de serviços de saúde, apenas 24 prefeituras utilizam instrumentos legais, como contratos, convênios e termos de parceria. Eu estou aqui no estúdio com Renata Souza, da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais do TCE. Bom, Renata, eu deixei uma pergunta para a senhora aí no finalzinho do primeiro bloco e vamos lá. A maioria dos municípios contrata realmente serviços privados de saúde sem utilizar instrumentos legais. Como se dão essas contratações? Na verdade, a gente identificou isso durante a auditoria e foi até uma surpresa, né, a gente conseguir verificar isso. O que acontece? O Sistema Único de Saúde, quando ele foi proposto na Constituição de 88, antes dele a gente tinha o INAMPS, né, que era um serviço que era prestado para os trabalhadores formalmente inscritos, né, na Previdência, e tinham unidades públicas que faziam esse tipo de prestação de serviço. E, na época, o prestador privado, ele chegava até o INAMPS e oferecia uma carteira de serviços, né, para que ele fosse contratado pelo INAMPS. Isso acontecia, então, antes de 88. Na verdade, não era o público que procurava o privado de acordo com a sua necessidade, era o privado que oferecia esse serviço de saúde. E aí, as instituições privadas, as clínicas de fisioterapia, clínica, laboratórios, hospitais, eles prestavam atendimento à população e no final do mês emitiam uma fatura que o INAMPS fazia o pagamento dessa prestação de serviço. E aí, quando a gente foi fazer a auditoria, a gente identificou que esse mesmo procedimento, que era chamado de credenciamento de prestadores privados à época, ainda estava existindo. Isso desde 88 ainda estava acontecendo a mesma coisa? Exatamente. A gente, inclusive, encontrou prestadores de serviços que eram credenciados à época de 76. A gente conseguiu identificar isso e a gente não sabia que ia se deparar com essa realidade, porque depois da criação do SUS com a Constituição, com a Lei 8080 de 1990, todos esses prestadores, eles deveriam ter sido contratados, né, deveria ter sido firmado o instrumento legal de acordo com a legislação da administração pública, principalmente depois da criação da 8666 em 93. Então, a gente não acreditou que ia se deparar com esse tipo de realidade e, infelizmente, a gente encontrou. E o que acontecia? Na verdade, os prestadores privados, eles estavam sendo credenciados, né, era feita uma publicação no Diário Oficial, em que a prefeitura, a secretaria, ela afirmava isso que aquele prestador, aquela clínica, aquela empresa privada estava sendo credenciada ao SUS e a partir daquele momento prestaria serviços à população. E aí os pacientes eram encaminhados a essas instituições e da mesma forma, no final do mês, essa empresa fazia um faturamento, principalmente pelos sistemas de informação do próprio SUS, os sistemas públicos, e a partir disso ele recebia o recurso referente àquela produção que ele desenvolvia durante o mês. E a gente identificou também que tinham instituições privadas sendo credenciadas desta forma recentemente. Não só esses que eram anteriores ao SUS e que perduravam até hoje, mas tinha algumas instituições privadas que estavam sendo credenciadas recentemente. Depois de 2000, em 2005, 2006, recentemente. Então, e aí a gente achou uma situação muito complicada, porque você não tem um processo de avaliação dessas instituições privadas, você não tem um processo de seleção, você não tem a licitação, não tem nenhum tipo de chamamento público ou qualquer outro procedimento legal para selecionar aquele prestador, e você também não tem um instrumento legal, que seria o contrato, o convênio, o termo de parceria. E a gente identificou isso
em grande parte dos municípios. Não que esses municípios, todos os prestadores privados, estivessem nessa situação. Na verdade, a gente conseguiu identificar pelo menos um prestador privado que estava sem contrato, sem convênio ou outro instrumento, em pelo menos nessa maioria dos municípios, em cerca de 70 municípios. Então, isso identificou para a gente uma fragilidade muito grande, porque a falta do instrumento contratual, ele deixa essa relação muito frágil. Porque o setor público, quando você faz um contrato, você coloca cláusulas mínimas em que essas instituições precisam cumprir para prestar um serviço. Inclusive, cláusulas que dizem respeito à qualidade do serviço que vai ser prestado. Se você não tem esse instrumento legal que vai reger essa relação, você não tem como o setor público cobrar do privado determinadas formas de tratar os pacientes. Então, era uma relação muito superficial, né? E esses pagamentos eram feitos mensalmente, mediante notas de empenho, e também não era estabelecido a quantidade que estava sendo contratada, quanto que aquela empresa ia fornecer de serviço de saúde, e o valor que era pago era da tabela SUS, mas não tinha esse instrumento formal realizado entre o setor público com o privado. Tinha muitos municípios também que eles não eram gestores plenos do seu sistema de saúde, e com isso a Secretaria Estadual de Saúde que era a gestora desses contratos, e a própria Secretaria também fazia essa forma de contratação por credenciamento, sem nenhum tipo de licitação, sem nenhuma outra formalidade que fosse necessária a essa relação com o setor público com o setor privado. Agora, a partir de agora, essas empresas que já prestam serviços, né, para o Sistema Único de Saúde, claro que não de forma legal, mas elas vão continuar podendo prestar esses serviços, e de que forma? Então, o que a gente orientou, o que é importante frisar é que fazer o instrumento legal, simplesmente firmar o contrato, assinar o contrato, não resolve o problema. Na verdade, tem que ser feito todo o procedimento adequado de acordo com a legislação de contratação de qualquer outro serviço, não só o serviço de saúde. Então, tem que ser feito o processo licitatório, tem que ser feito, ou também pode ser feito um chamamento público, e ao final de todo esse processo ser firmado o termo de contrato para poder reger essa relação com o setor privado. Perfeito. Bom, este ano o TCE fechou um pacto com outros órgãos de controle, o Prá-Saúde. O objetivo é criar um sistema único que concentre todas as informações sobre a capacidade de atendimento de todos os hospitais e clínicas da União, do Estado e dos municípios no Rio de Janeiro, para otimizar o atendimento à população. Renata, qual é a sua avaliação diante desta iniciativa do Tribunal? Então, o Prá-Saúde, na verdade, foi um pacto que foi assinado com diversos órgãos de controle, né, para que a gente fizesse um trabalho, cada órgão dentro da sua competência, em relação à regulação dos serviços de saúde no estado do Rio, né? E uma das atividades é esse sistema em que os municípios vão descrever toda a sua oferta de serviço, justamente para a gente tentar induzir o município a fazer aquele diagnóstico de oferta que anteriormente eu falei, que a gente viu que muitos municípios não conseguem fazer esse diagnóstico de oferta. Então, é um sistema que ele vai tentar trazer à tona essa questão do diagnóstico, de você descrever sua rede, saber tudo que você tem ofertado, as consultas, os exames, os leitos, tudo que está disponível. Mas o pacto em si, ele é algo muito mais amplo, né? A gente acabou de fazer uma série de auditorias sobre regulação, em que a gente já está fechando os resultados, né? E a gente pretende induzir várias outras práticas em relação à regulação para a gente tentar melhorar a política de regulação no Estado, né? Não só nos municípios, mas também no Estado do Rio de Janeiro. E é importante a parceria com outros órgãos, porque a gente tem muitas unidades que são dos municípios, mas também tem unidades do governo do Estado e tem unidades que são do governo federal. Então, a parceria, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, que a gente está trabalhando junto com eles, é fundamental, porque o TCU vai fazer auditoria nesses órgãos federais, nos institutos federais, nos hospitais federais, e também vai avaliar como a regulação está sendo feita nessas instituições que não são jurisdicionados nossos.
mas que afetam diretamente essa rede de serviços dentro do estado do Rio de Janeiro. Porque toda a nossa rede, ela é um complexo com vários níveis de atenção. Então, a gente fez auditoria nos municípios, vai fazer no governo do estado e o TCU, numa parceria com a gente, vai fazer com essas unidades federais e assim a gente vai tentar fazer uma ação conjunta que traga bons resultados para a regulação do estado do Rio. Agora, esse sistema, uma curiosidade minha, esse sistema ele é computadorizado, é eletrônico? Como é que vai funcionar? Vai ser criado um sistema de informações? Esse sistema já foi criado, ele está disponível numa plataforma na internet e a gente gradualmente está solicitando que os gestores, que os diretores de hospitais façam um preenchimento dele, detalhando a sua oferta de serviços. Perfeito. Agora, Renata, qual a importância dessa mudança de postura do TCE, né, que deixou de se limitar a analisar os contratos apenas e passou a examinar também o planejamento e a organização da prestação do serviço público? É de extrema importância, né, principalmente porque a gente deixa de se limitar a essa análise só de contratos, que é uma análise feita há muito tempo dentro do tribunal, que é importante, né, que é uma das funções que o tribunal tem, mas que você avalia só a questão do rito processual, né, de acordo com a legislação, se está dentro da legalidade, se está dentro do que está preconizado. Né? Então, quando esses setores fazem essa análise de como que foi feito o processo de licitação, como que foi feita a divulgação desses processos, como que foi feito o contrato, se a minuta do contrato está adequada, se tem todas as cláusulas, isso é importante. Mas dentro de políticas públicas, como é a política pública de saúde, só isso não traz à tona se esses contratos estão sendo feitos adequados. Porque a gente precisa avaliar de forma mais profunda. Saber, por exemplo, se a contratação de determinado serviço por um município realmente é necessária, se aquela contratação realmente vai trazer melhoria para aquela população, vai atender a uma necessidade daquela população. Então, hoje a gente tem um núcleo de saúde dentro do tribunal, que é composto por especialistas na área de saúde, é o único tribunal de contas do Brasil inteiro que tem especialistas fazendo parte da sua equipe, e a gente sempre tenta trazer a legislação do SUS, agregar essa legislação da política de saúde, que é muito específica, para junto da parte da avaliação da administração pública como um todo. Então, é um tipo de política que é muito ampla e que tem um objetivo de trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, avaliar, por exemplo, se determinado contrato feito por um município, que contexto que aquele município está inserido, como que está o planejamento daquele município, que região de saúde que ele faz parte. Isso também é importante, porque às vezes ele vai contratar um serviço que ele vai executar para vários municípios dentro da sua região de saúde. Então, tudo isso é importante ser avaliado. E só será avaliado a partir do momento que a gente começar a fazer esse tipo de auditoria que a gente tem feito. Né? De ir aos municípios e entender como que está a gestão de saúde realizado por essas secretarias de saúde. Então, é grande a importância porque a gente consegue ter uma visão mais ampla e consegue com que os resultados dos trabalhos do tribunal realmente sejam muito melhores. Tenham uma perspectiva de indução de melhorias da política de saúde como um todo. Isso é um ganho muito importante para o tribunal conseguir trabalhar dessa forma. Né? A documentação, conforme ela é avaliada, muitas vezes ela não traz todas essas nuances que a política de saúde tem. Então, isso é de extrema importância. Maravilha. Renata, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Volte sempre ao TCE Notícia. Obrigada. Bom, o TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.